Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o amado e eterno Salvador. A sua vida pode ser melhor. E a sua vida pode ser melhor no momento mais difícil que você possa pensar, ou até mesmo no momento de tristeza. Nós vimos semana passada um versículo que fala sobre essa verdade, quando Salomão diz, em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Eu gostaria de tomar esse versículo para falar hoje para você que a sua vida pode ser melhor. A saudade que você pode sentir de alguém que se foi pode ser melhor. Hoje fazem 8 dias que eu recebi a notícia de que minha mãezinha tinha falecido. Eu moro em Rio Branco e minha mãezinha morava em Manaus. Ela já estava há alguns dias no hospital, ela foi acometida de uma enfermidade e nós já praticamente percebíamos que essa era uma grande possibilidade, ela via falecer. Mas sabe de uma coisa? Por incrível que pareça, quando a notícia do falecimento da minha mãe chegou, 2 sentimentos se tornaram palpáveis e até mesmo inexplicáveis. A tristeza e a saudade. Eu vi minha mãe recentemente quando eu passei pela casa dela. E agora não a verei mais. Não aqui. Então, toda vez que eu voltar para visitar a casa da minha irmã, dos meus parentes, eu vou lembrar da minha mãe. Lembro do meu tempo da infância, lembro do meu tempo de travessura, que a minha mãe me repreendia, me disciplinava. Lembro das noites de devocional com ela. São lembranças excelentes, mas são lembranças que trazem muita saudade. Do sorriso, das brincadeiras, das histórias que ela me contava sobre a vida, sobre a infância. Eu era maravilhado com aquelas histórias que ela contava. É muito interessante. Mas por outro lado, além da tristeza, da saudade, eu também sentia alegria. Sentia alegria porque eu tinha certeza que a minha mãe tinha cumprido todo o papel, toda a carreira, todo o propósito que Deus tinha para ela nessa vida. Se tinha uma das histórias que eu admirava muito e gostava de ouvir é quando a minha mãe contava sobre a conversão dela, quando ela aceitou Cristo Jesus como Salvador. Minha mãe, durante 1 ano, frequentou a igreja e nunca tomou uma decisão. Até um dia, quando ela se viu em perigo, numa situação de perigo, ela entendeu que ela precisava de um Salvador e precisava entregar sua vida a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ela fez isso. Quando eu vim à casa da minha mãe, ela já era salva em Cristo Jesus, ela já era uma serva de Cristo, ela já tinha nascido de novo. Então eu já conheci minha mãe como serva de Cristo e acompanhei toda a vida dela, o empenho, a dedicação, o serviço. Então eu tenho certeza, pelo testemunho que tanto eu observei como outros dão, que minha mãe cumpriu a carreira que Deus tinha para ela. Mas dentro dessa felicidade, há verdades muito importantes. Um dia nós vamos nos encontrar. Essa é uma verdade que nós encontramos quando Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica e fala com eles o seguinte. Olha o que Paulo fala para os irmãos de Tessalônica. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, isso é, aos que já faleceram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Viu só? Paulo diz que a morte de um crente, a morte de um filho de Deus, ele traz tristeza, mas uma tristeza não como alguém que não tem esperança, mas como alguém que tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia
os que dormem, os que já morreram. Como é que isso acontecerá? Diz aqui que Jesus Cristo vai trazer na companhia deles, quando Ele vier, os que já morreram, os que já morreram em Cristo. E Ele diz no versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador e morreram com essa esperança e com essa certeza, vão ressuscitar. Verso 17 diz, depois nós vivos, Paulo acreditava que ele poderia estar vivo quando Cristo voltasse, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está dizendo, um dia, tanto os que já morreram em Cristo, como os que estiverem vivos na vinda dele, vão se reunir novamente. E é essa a parte da minha alegria e esperança no Senhor. Já me despedi da minha mãe, mas um dia eu vou reencontrá-la. Quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. E Paulo termina dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essas palavras nos consolam, porque elas nos mostram claramente que um dia o Senhor Jesus voltará. E aqueles que são deles vão se reencontrar em um reencontro de alegria. É por isso que o Senhor Jesus, antes de ir ao Calvário, ele falou para os seus discípulos, porque ele disse para os discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou ter que ir ao Calvário. Os discípulos ficaram tristes. E ele deixou não apenas para aqueles discípulos, mas para todos aqueles que creem neles, a seguinte palavra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. Você percebeu? Jesus Cristo, antes de ir ao Calvário, ele fez uma promessa para todos os seus discípulos, para aqueles que estavam com ele, para todos aqueles que ainda iriam crer no seu nome. Ele diz, olha, eu estou indo preparar moradas para você, e depois que eu preparar, eu vou voltar, para que eu esteja, vocês estejam comigo também. E ele diz, e vós sabeis o caminho. Tomé surgiu logo e disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? E aí Jesus responde para ele, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma, não há outra pessoa, não há outro meio, não há outra maneira de chegar a Deus e de ter a entrada no reino de Deus, no reino dos céus, senão por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Ele quer te salvar. E Ele quer te dar essa esperança. Ele quer te dar essa certeza, porque quando chegar o muro da eternidade, aquele momento de você partir, você pode dizer, sem dúvida, eu estarei com Cristo. No dia em que minha mãe faleceu, eu coloquei um post de homenagem no meu Facebook. E lá, eu está com Cristo. E por que eu tenho essa certeza? Olha o que Paulo ainda diz para os irmãos de Tessalônica na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do verso 9. Ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, Deus não nos destinou para o castigo eterno, mas para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, destinou para a salvação. E ele continua, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, isso é, quer morramos, vivamos em união com Ele. E ele continua dizendo mais uma vez, consolai-vos, pois, uns aos outros. Isso quer dizer, quer estejamos vivos aqui, vigiemos,
nós estamos em união com Cristo. Quer morramos, nós estamos em união com Ele. E é por isso que eu tenho a plena certeza, primeiro, que minha mãe está com Cristo, porque ela creu em Cristo como seu Salvador. Segundo, que um dia nós vamos encontrar, porque Jesus Cristo promete que um dia Ele vai voltar. Os mortos ressuscitarão e os vivos que crerem em Cristo Jesus como seu Salvador e entregaram sua vida para Ele, serão transformados para ter uma vida, um corpo de acordo com a vida eterna com Deus. Meu querido, eu me sinto triste por ter perdido minha mãe, mas me sinto feliz porque minha mãe aceitou Cristo, porque minha mãe viveu para Deus, porque minha mãe está com Cristo. E eu tenho essa esperança de que um dia eu a encontrarei, porque eu entreguei a minha vida ao meu Salvador, a Jesus Cristo. Não porque eu sou bom, porque eu seja melhor, mas a minha confiança está na promessa que Ele fez, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 5, verso 24, o evangelista nos diz, contando acerca de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo mesmo fala, todo aquele, em verdade vos digo, quem crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em condenação. Pelo contrário, passou da morte para a vida. Você quer essa esperança? Aceite Cristo Jesus como seu Salvador, para que não apenas você, mas como até Paulo disse, isso pode estender até sua família. Deus pode ser tão misericordioso que naquele dia, quando o Senhor voltar, o reencontro será maravilhoso, não apenas com outros irmãos em Cristo, mas será muito bom também reencontrar a nossa família juntos para vivermos para sempre com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Graças a Deus que você está aqui. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Se esses devocionais têm edificado a sua vida, compartilhe com outras pessoas. E se você quer que essas pessoas possam receber de maneira sistemática, você pode enviar o pedido para esse número que está aqui embaixo e nós vamos lhe enviar o link de convite para entrar no grupo que recebe diariamente esses devocionais. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o conhecimento das Santas Escrituras para que mais pessoas possam ter a palavra de Deus no seu coração.